Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apocalipse 13, verso 14. Que profecia vai se cumprir agora nos nossos dias? Aqui diz: e engana os que habitam na terra, Apocalipse 13, 14, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra se une em poder e em domínio com a besta que subiu do mar. E a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, da América do Norte, eles dirão o quê? Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aquela ferida mortal de 1798, ela começou a ser curada em 1929 e continua sendo curada gradualmente em nossos dias. E será totalmente curada quando for aprovada a lei dominical, santificando o domingo, o dia do sol, como um dia santo no mundo inteiro, em desprezo à santa lei de Deus, que manda guardar nos 10 mandamentos o sábado, o 7º dia da semana, e não o domingo. Queridos, aqui está falando de uma lei dominical que será aprovada. Por isso diz aqui o capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um sinal será colocado, a Bíblia chama de sinal da besta. Existe o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, que é o Santo Sábado, o 7º dia da semana, mas existe o sinal de um poder antagônico a Deus, um poder que se levanta querendo parecer Deus e impõe um sinal oposto ao sinal de Deus. O sinal de Deus é o Santo Sábado e o sinal da besta é a santificação do 1º dia da semana, do domingo, em adoração ao Deus Sol. Queridos, isto está revelado na palavra de Deus, isto é profecia. E aqui diz, verso 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Uma tríplice rejeição da autoridade divina como Criador dos céus e da terra. O 6, o número 6, representa uma rebelião humana contra Deus. Deus é representado pelo número 7, o número da perfeição. E o número 6 representa o poder humano em rebelião contra Deus. E quando aparece 3 vezes este número 666, é uma tríplice rejeição do poder de Deus como Criador dos céus e da terra. Queridos, a grande prostituta revelada em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e verso 2. Essa grande prostituta representa Roma. E veio, diz o verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Uma mulher na profecia bíblica representa a igreja. Uma prostituta representa uma igreja apostatada, que se afastou dos caminhos de Deus e que abandonou os mandamentos de Deus. Por isso é chamada de grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os reis e rainhas, príncipes e princesas, líderes governamentais, todos estão em associação com este poder representado aqui no capítulo 17 de Apocalipse pela grande prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição representam as doutrinas falsas que não têm base bíblica. Não tenham, assim diz o Senhor. São doutrinas que vieram do paganismo. Eles estão cultuando o Deus Sol, o mesmo Deus Sol que foi adorado lá por Nimrod em Babilônia, o mesmo Deus Sol adorado no Egito, o mesmo Deus Sol adorado no mitraísmo durante o Império Romano. Esse mesmo Deus Sol está sendo adorado hoje através da imposição do dia do sol como dia sagrado. Queridos,
temos que acordar. O mundo todo está envolvido nesta nova ordem mundial, mas existe um dia sagrado e santo nesta nova ordem mundial. Mas não é o dia de Deus, não é o mandamento de Deus, é o mandamento dos homens. É a submissão ao Deus Sol, representado pelo poder papal. Em nossos dias, haverá uma igreja-nação, uma união de igreja e Estado. Esse poder político-religioso está em coalizão com os 10 chifres poderosos revelados em Apocalipse 17, versos 12 e verso 13, que já lemos. Essas mudanças geopolíticas estão acontecendo em nossos dias, mostrando que chegou o fim do mundo. A Bíblia revela que o cabeça e líder do governo mundial, dessa geopolítica formada por 10 reinos, é a besta que subiu do mar. Isso está claro em Apocalipse 17, verso 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, queridos, tudo está revelado. Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus está revelando aquilo que vai acontecer em nossos dias. A igreja está, esta união de duas potências, a potência militar e civil dos Estados Unidos com a potência religiosa do Vaticano. Eles se unem formando um grupo maligno, enganoso e tirânico. Todos temos esta promessa maravilhosa da palavra de Deus. Eles vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro triunfará. Diz aqui em Apocalipse 17 e o verso 14. E combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Queridos, esta saga profética representa um tempo surpreendente quando o mundo é dividido em 10 potências geopolíticas, representadas pelos 10 chifres. E isso realmente começou há muito tempo atrás, já quando a nação americana estava em formação, queridos. No ano de 1782, quando escolheram o grande selo dos Estados Unidos, o que é que eles escolheram? Escolheram aquela pirâmide inacabada com o olho de Horus em cima, que é o olho de Lúcifer, o olho que tudo vê. E embaixo da pirâmide, novos órgãos seclorum, nova ordem secular. Portanto, desde 1782, a nova ordem mundial já estava nos planos jesuítas, planos estes que foram inseridos no projeto da nação americana, desde 1782. E, queridos, em 1942 foi desenhado um mapa pós-guerra, durante a guerra. A guerra acabou em 1945, mas em 1942 foi desenhado um mapa, o mapa de um mundo pós-guerra, com 10 reinos. Queridos, este mapa depois foi redesenhado em 1972 pelo Clube de Roma e foi publicado no livro A Humanidade no Ponto da Virada. Este livro foi publicado em 1972 pelo Clube de Roma, revelando então as 10 supernações do tempo do fim. Outros se uniram ao Clube de Roma para promover o mundo e suas 10 supernações. A Organização Mundial do Comércio se uniu ao Clube de Roma, os livros de geografia, a Comissão Trilateral, as Nações Unidas e, queridos, os 10 reinos do tempo do fim, eles constituem uma profecia, e Daniel e Apocalipse nos revelam muitas outras profecias que vão se cumprir agora no tempo do fim, em nossos dias. A imposição do sinal da besta, a lei dominical, é uma profecia que já lemos em Apocalipse 13, versos 16 a 18. O selo do Deus vivo, o santo sábado, revelado em Apocalipse capítulo 7, versos 2 a 3. Este selo do Deus vivo, revelado aqui em Apocalipse 7, versos 2 a 3, será aplicado paralelamente ao sinal da besta. O povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios, desobedientes aos mandamentos de Deus, sendo selados pelo sinal da besta. Você pode ler aqui em Apocalipse 7, versos 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo.
É a primeira e única vez em que a Bíblia fala sobre o selo do Deus vivo. E isso está dentro do contexto do sexto selo. No contexto do sexto selo, aparece o selo do Deus vivo para ser aplicado na testa dos que amam a Deus e que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, a última supremacia papal será de 42 meses. Essa é uma profecia. Esta é uma profecia que está em Apocalipse 13, verso 5. Abra a sua Bíblia. Nós estamos falando de profecias que se cumprem agora no tempo do fim. Esta é uma profecia, é a última supremacia papal. A supremacia papal da Idade Média foi de 1260 anos. E agora a supremacia papal do tempo do fim será de 1260 dias. Mas Apocalipse 13, verso 5, usa a expressão 42 meses. Portanto, são 1260 dias literais. 42 meses literais nesta última supremacia papal, que começa com o decreto dominical, a lei dominical mundial. Essa é uma profecia para os nossos dias. Quem pode dizer que isto não vai se cumprir? Quando eu comecei a pregar sobre a nova ordem mundial em 2006 e publiquei este livro, queridos, eles diziam que era teoria da conspiração, ou seja, era uma mentira, era uma fantasia, era uma invencionice minha. Não, queridos. Não é minha invenção. Isso é profecia bíblica. E esta supremacia papal do tempo do fim também é uma profecia bíblica. Nós lemos aqui em Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A ferida mortal de 1798, queridos, será totalmente curada quando a lei dominical for imposta. E então todas as nações da terra estarão submissas e dominadas por este poder político-religioso romano. Por isso, queridos, estamos falando das profecias para os nossos dias, para que você creia, que você anote todas elas. E à medida que elas forem se cumprindo, você vai louvando a Deus, glorificando a Deus, porque é chegado o tempo do fim. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá.